Estamos de volta com mais um programa Obreiros em Foco. Tudo bem consigo, obreiro? Tudo bem consigo, obreira? E você que sempre participa do nosso programa e tem o desejo dentro de si, há esse desejo ardente de fazer a obra de Deus. Você futuramente pode ser um obreiro, uma obreira também. Cris, nós hoje vamos falar sobre o vulcão. Muitos podem até pensar, mas o que tem a ver um programa como este, Obreiros em Foco, com um vulcão? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério. Olá a todos que nos assistem e é isso mesmo, hoje vamos estar a falar sobre o vulcão. E o que é que tem a ver o vulcão com a vida do obreiro? É o que nós vamos estar a falar aqui hoje. Inclusive nós temos já uma matéria que mostra um vulcão na Rússia. Veja que a Rússia é um país bem frio e no meio da neve, você acredita, há um vulcão em erupção? Vamos ver essa matéria, inclusive você pode enviar comentários sobre o vulcão, obreiro vulcão em erupção, obreiro vulcão adormecido. Já me adiantei um pouquinho aqui, mas você já vai entender o sentido dessa pergunta. Para comentários, você pode enviar o seu, obreiros@iurde.pt. Vamos a essa matéria, um vulcão em erupção no meio da neve, na Rússia. O vulcão Ploskitobatyk, no leste da Rússia, está expelindo lava desde novembro, depois de ficar 30 anos inativo. As autoridades lançaram um alerta na região para que as pessoas fiquem longe da lava. As imagens da erupção são impressionantes, com a lava fluindo através da neve no rigoroso inverno russo. O vulcão fica na península de Kamchatka, uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo. E nestes meses de erupção, expeliu gás e cinza a uma altura de até 4 quilômetros. Apesar do perigo, a erupção já atraiu muitos turistas. Ainda não se sabe quanto tempo esta última erupção do Ploskitobatyk vai durar. Esse vulcão está em erupção e mesmo estando ali no meio de um clima frio, nós podemos ver aí nessa matéria muita neve em volta do vulcão, mas ele está lá a cuspir fogo, ele está lá a deitar lavas, ele está ali com todo o seu calor e com toda a sua força. O que isso tem a ver com um obreiro? O que isso tem a ver com uma obreira ou com quem faz a obra? Nós temos que ser como um vulcão em erupção. Nós temos que ter em nós fogo, nós temos que ter em nós calor. E quando eu falo ter fogo, quando eu falo ter calor, é claro, eu me refiro a ao que é espiritual, eu me refiro à fé. Então, quando nós temos essa fé viva, quando temos essa fé a arder, quando temos essa fé em ação, somos tal e qual um vulcão em erupção, ou seja, somos nós que oferecemos perigo ao mal, somos nós que temos esse fogo interior dentro de nós, Cris. Se podemos dizer assim, no vulcão erupção, é como se nós dentro de nós existisse o fogo, que é aquela larva quente, e que nós não conseguimos suster dentro de nós isso, nós temos que pôr para fora. Assim como o vulcão faz, ele expela aquela lava. Assim, o obreiro, que pode ser comparado ao vulcão erupção, ele tem essas mesmas características. É como se ele quisesse pôr para fora o poder, o fogo que o Espírito Santo lhe transmite para as outras pessoas que estão em volta. Exato. Quer dizer, o obreiro que tem fogo, que tem esse fogo, ele não se limita, não se baseia pelas circunstâncias. Aqui, assim como esse vulcão na Rússia não se limitou porque estava ali a neve, por ser um clima frio. É independente do clima. Desculpa, Cris, e você reparou que na matéria diz que ele estava há 30 anos inativo. Ou seja, existem pessoas, existem obreiros e obreiras que também estão inativos, mas que de um momento para o outro, se buscar em Deus, através do Espírito Santo, vai voltar a ser como aquele vulcão em erupção. Rogério, quando há o batismo com o Espírito Santo, e a obreiro e a obreira que estão nos a assistir pode comprovar isso.
Porque quem não tem o Espírito Santo não entende o que estamos a falar aqui. Mas nós falamos para você, obreiro e obreira, que tem o batismo com o Espírito Santo, tem esse fogo. É impossível você que é batizado com o Espírito Santo não ter esse fogo dentro de si. E é exatamente como um vulcão. É algo assim que só nós conseguimos explicar, nós que temos o batismo do Espírito Santo, conseguimos explicar que é algo, é exatamente esse fogo que nós não conseguimos conter dentro de nós. É a força, é uma força, é algo extraordinário que nós temos que pôr para fora, nós não conseguimos ter para nós somente. Exatamente. E esse fogo é o quê? É o ânimo, é a coragem, é vida para aquelas pessoas que estão doentes, é levar uma palavra de consolo aos aflitos. Tudo isso podemos dizer que é o fogo que está dentro de nós, dado pelo Espírito Santo, e assim podemos comparar ao vulcão que está em erupção. O obreiro vulcão em erupção está sempre ativo. A fé está sempre ativa. Sempre na fé. Como esse vídeo que vamos ver sobre o vulcão em erupção e também o vulcão adormecido, porque o vulcão adormecido já não oferece perigo a ninguém. Vamos ver essa matéria sobre o vulcão em erupção e o vulcão adormecido. A temperatura no interior de um vulcão pode variar entre 1000 a 2000 graus e pode conservar-se alta durante anos e anos. Quando entra em erupção, as lavas de um vulcão com a mesma temperatura podem causar a depressão do solo e avançam até 1 km por dia. É impossível que qualquer ser vivo resista ao fogo e ao calor de um vulcão e suas lavas. Porém, quando um vulcão está adormecido, torna-se montanha de fácil acesso para turistas e curiosos, pois agora ele não oferece perigo algum a quem quer que seja. Assim é o obreiro, que quando permanece na fé, está aceso como um vulcão em erupção. E enquanto assim permanece, é um autêntico perigo ao diabo e aos seus demónios. O obreiro vulcão é fogo, é fé ardente, e é ele quem consome o mal. Sua oração de fé faz com que sejam libertos e curados todos aqueles por quem ele interceder. Mas quando o obreiro é como um vulcão adormecido, nele já não há mais fogo. Já não é ele quem oferece o perigo e o medo ao diabo e aos seus demónios. Infelizmente é o contrário. Agora é ele quem tem medo e pavor do mal. E você? É um obreiro vulcão em erupção ou é um obreiro vulcão adormecido? Responda então esta pergunta. Você considera-se um obreiro vulcão em erupção ou você considera-se um obreiro vulcão adormecido? Como nessa imagem que nós colocamos, a pergunta está aí. Inclusive, veja que à sua esquerda está o vulcão em erupção, que é o obreiro com a fé em ação. À sua direita está o obreiro com a fé sem ação, que é o obreiro vulcão adormecido. Veja que o vulcão adormecido, ele tornou-se simplesmente uma montanha deserta. E se algum curioso ou turista quiser chegar ali, vai tranquilamente, porque não há mais perigo nenhum. Nós queremos o seu comentário, você pode enviá-lo para obreiros@iurde.pt. Temos vários comentários aqui, eu vou ler o comentário do Antônio, a Cris vai ler os comentários a seguir. O Antônio diz assim: na minha opinião, o fazer não é mais importante que o ser. Conheço um obreiro que faz e faz muito bem a obra, mas só é dedicado às vistas do pastor. O meu irmão contratou-o para trabalhar para ele e agora está arrependido, pois este obreiro é o que menos rendimento dá à empresa. Eu o considero um vulcão em atividade dentro da igreja, mas muitíssimo apagado no trabalho. Antônio Mota. O Antônio, inclusive, aí ele faz uma crítica ao obreiro contratado pelo irmão dele. Quer dizer, ele considera esse obreiro um vulcão em erupção dentro da igreja, mas na empresa do irmão dele,
porque ele é empregado do irmão dele, ele diz que lá ele é um vulcão adormecido. Então é para pensar, porque aquilo que nós somos dentro da igreja, temos que ser também lá fora. Então nós somos ativos dentro da igreja, você, obreiro, no seu trabalho. Quando eu falo no seu trabalho, é no centro de ajuda, trabalhando nas reuniões, no atendimento, no aconselhamento, trabalhando nas reuniões, você é ativo, tal e qual um vulcão em erupção, mas no seu trabalho você tem que ser a mesma coisa. O que você é dentro da igreja, você tem que ser lá fora. Se você é um vulcão em erupção dentro da igreja, fé pura, fé em ação, você tem que ser assim também lá fora. Nós temos mais comentários aqui, Cris. Desta vez é o comentário do João Paulo. Ele também manda o seu comentário para obreiros@iurde.pt. Obreiro vulcão em erupção ou obreiro vulcão adormecido? Vamos ao comentário do João. Conheço muitos obreiros que foram tal e qual um vulcão em erupção. Hoje, afastados da igreja, estão tão esmorecidos e fracos que mais parecem um vulcão adormecido. Está a ser difícil, mas estou a tentar ajudá-los e a reacendê-los. É o comentário do obreiro João Paulo Souza. Então, o João Paulo, ele menciona obreiros que ele conhece, né? Quer dizer, ex-obreiros que, na opinião dele, estão apagados, como um vulcão adormecido. Você pode enviar o seu comentário para obreiros@iurde.pt. Nós vamos falar agora sobre um ex-obreiro. O nome dele é Emerson. E nós vamos, inclusive, ver e ouvir opiniões de familiares dele, de pessoas que o acompanharam no seu trabalho diário como obreiro. Você vai conhecer a história do Emerson. Ele foi obreiro numa cidade no Brasil. Acompanhe. São Lourenço da Mata, uma cidade pacata localizada a aproximadamente 20 quilômetros do Recife. Você vai conhecer agora a história do ex-obreiro Emerson Félix. Fazer a obra de Deus é um privilégio que nem todos conseguem alcançar. Seguir a palavra, ganhar almas, ajudar pessoas. Muitos são chamados para essa missão, mas poucos são escolhidos. Eu lembro do Emerson, que era um obreiro muito dedicado, principalmente quando chegava jovens na igreja. Ele procurava se dedicar a esses jovens, ganhar esses jovens para Jesus. Ele era um menino super dedicado, ele fazia reuniões quando o pastor não estava presente. Ele era um rapaz que não tinha o que se queixar dele. Ele era um irmão ótimo, fazia muitas coisas boas, ele era um irmão unido, tudo se dava muito bem com a gente. A convivência com meu irmão era muito legal, porque ele era um irmão muito próximo, era um irmão que chegava, dava conselho, mesmo se eu não precisava, mas ele dava um conselho que abria minha mente. Um bom menino, um menino educado, exemplar, um menino doce, amigo, um menino que eu esperava algo grande nele. Desde pequeno, Emerson frequentava a igreja com a família. Era um filho exemplar. Aos 16 anos, ele entrou na obra. Um orgulho para o pai. Estava fortíssimo na obra, todo mundo gostando dele, um menino amigo, companheiro de todos na igreja, fazendo as campanhas muito maravilhosas. E ele era um obreiro, um excelente obreiro. Não tenho nada que falar do Emerson. Quando ele ia para a igreja, ele ia com vigor, um desejo de fazer a obra, de ganhar almas. A gente via ele trabalhando na reunião, aquele desejo, a gente via aquele brilho dentro dele. Porque ele ganhava almas, ele se envolvia com o grupo jovem, estava sempre presente nas coisas da igreja. E ele sempre falava que nunca mais queria voltar para o mundo. Tudo o que ouvimos aqui, tudo o que obreiros e familiares do Emerson falaram, dá para a gente ver que ele era mesmo um obreiro vulcão em erupção. Mas daqui a pouco você vai
conhecer o outro lado dessa história. Você vai saber o que aconteceu com o Emerson. Mas até aqui, Cris, o pai, a mãe, a irmã, o irmão do Emerson, as obreiras do Centro de Ajuda da Igreja Universal, onde o Emerson estava fazendo a obra, todos não tinham o que falar de mal, de ruim a respeito dele. Todos falaram da boa dedicação dele como obreiro naquele centro de ajuda, naquela igreja. Eles viam o Emerson como um exemplo, não é? Um obreiro ativo. Uma coisa que me chamou a atenção do comentário de uma obreira é que ele era preocupado com as almas, que via-se nele o brilho e o desejo de ganhar almas. Todos eles falaram muito bem do Emerson. Mas daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu com o Emerson. Vamos ler mais comentários sobre o obreiro vulcão em erupção e o obreiro vulcão adormecido. O José, ele nos escreve um e-mail que diz assim: quando fui chamado para fazer a obra de Deus como obreiro, era porque estava sempre a evangelizar e ajudar ao pastor no que fosse preciso. Sentia-me como um vulcão em erupção. Depois surgiram-me problemas que forçaram-me a deixar a obra para tentar resolvê-los. Passei a ser um vulcão adormecido. Hoje, sinto-me um pouco melhor espiritualmente. Será que voltarei a ser um vulcão em erupção? Será que voltarei a ser novamente um obreiro? José Luiz Reis. Ele termina o e-mail dele, Cris, com duas perguntas. Ele pergunta, podemos ver outra vez, produção, por gentileza? Ele pergunta se pode voltar a ser um vulcão em erupção e se pode voltar a ser novamente um obreiro. Ele está se recuperando, ele está tentando se levantar. Mas eu penso, José, que pelo fato de você dizer isso, fazer essa pergunta, é porque quer voltar a ser um vulcão em erupção e vai ser sim. Só depende de ti, só depende dele, não é, Rogério? Né? Exato. Sim, o dia a dia dele, a consagração dele, o ele se fortalecer com Deus. A dedicação. A dedicação, exatamente. Não há nada que te impeça. És tu mesmo que vais tomar essa atitude. O teu dia a dia, tu vais pôr em prática aquilo que tu aprendes, vais pôr em prática a tua fé, vais voltar a ser ativo e com certeza tu vais voltar a ser um obreiro ainda mais ativo do que o que era antes. Nós mostramos há pouco o vulcão na Rússia, que 30 anos estava inativo. E veja, após 30 anos, ele voltou com toda a força, em plena neve. Estava lá o vulcão em erupção, a cuspir lavas de fogo. Enfim, só depende de ti, José. Olha aí na imagem o vulcão na Rússia. Em volta dele, muita neve, mas ele quente, fogo puro. É isso que você tem que voltar a ser e com certeza vai conseguir voltar a ser um obreiro e voltar a ser um vulcão em erupção. Nós vamos continuar a ver o caso do Emerson e depois vamos ler mais comentários que chegam sobre o obreiro vulcão em erupção, o obreiro vulcão adormecido. Acompanhe a segunda parte da história do obreiro Emerson. Quem conheceu Emerson sabe a pessoa que ele era. Obreiros dedicados, seguidores da palavra de Deus. Assim também era a vida de Emerson. Mas uma escolha errada mudou drasticamente o final desta história. No vigiou, ele dava muita liberdade, saía, em vez dele ir para a igreja, ia para outro lugar. Nisso, ele, o não vigiar dele acabou atrapalhando a vida dele espiritual. Apareceu umas tais meninas do grupo de evangelização. E que história foi essa que o menino perdeu a cabeça e foi enfriando na obra. No que ele abandonou a obra, ele abandonou a minha casa também. Aí botou para beber e perder a cabeça e ficar agressivo. A notícia que surpreendeu a todos foi o afastamento do Emerson, a mudança drástica de comportamento e a gravidade da doença. Quando a gente teve essa surpresa, eu tive essa surpresa, eu fiquei assim, em choque. Para mim foi uma surpresa.
Final de ano, chegou uma ligação. Emerson está internado. Tem que fazer um exame para ver a situação dele. Acusou que ele estava com AIDS. Quando eu cheguei, que eu vi ele na cama, todo entubado, o meu Deus disse bem forte para mim: é o fim. Eu senti essa firmeza que ele não voltava mais. Por que ele não voltava mais? Pelo Senhor Jesus ele voltava. Por ele que ele não tinha mais força para agir. Foi um inferno, que a gente via aquele orgulho, aquele menino que trabalhava na obra, tudinho, que se dedicava, fazia a vontade de Deus, que tudo, qualquer pessoa, obreiro, pastor, pedia para ele fazer, ele fazia, e fazia com vontade, com desejo. Aí isso veio bater uma tristeza na gente quando ele decidiu sair da obra. Ele me deixou 2 exemplos. Uma é desse obreiro busca que é dedicado na obra. E a outra infelizmente, é daquele obreiro que é afastado, que está na igreja só como manequim. Ele já tinha perdido todas as forças. Só que a doutora disse para mim: você fale com ele, que ele não está lhe vendo, mas está lhe ouvindo. Aí foi no último momento da vida dele que ele me escutou. Eu disse: Emerson, é teu pai, que tu não queria ver, mas ele está aqui. Eu só tenho uma coisa a te pedir, do fundo do meu coração: te entrega para Jesus agora. Porque se você morrer daqui uma hora, você vai direto para o inferno. Se você não se entregar para Jesus aí agora, porque quando não vem pelo bem, quando não vem por amor, vem pelo leito de dor. Você está gemendo dor aí. Se entregue para Jesus, mas se entregue mesmo, esqueça tudo, esqueça até eu. Faça de conta que eu não existo, mas se entregue para Jesus, que Deus vai te dar uma nova chance. Se você não se entregar, se você morrer agora, vai direto para o inferno. E ele começou a chorar, a máquina começou a agitar, e foi na hora que eu vim embora. Quando eu volto de novo para o hospital, eu já estava morto. Ele era um irmão muito ótimo, um irmão batalhador, guerreiro, mas por uma brecha que ele deu, uma brecha que o espírito mal jogou uma cilada para ele cair, ele caiu. Ele não vigiou, porque ele não quis, ele deixou se levar. Não adianta a gente estar lá na obra só ganhando alma, cuidando da alma dos outros, mas tem que cuidar da sua própria alma também, porque hoje a gente pode estar na presença de Deus, e amanhã? Seja um obreiro diferente, dedicado. Mostre o quanto você é capaz, o quanto você pode fazer a diferença. Não esteja na igreja para fazer aquilo para mostrar para o pastor, mas esteja ali para fazer a diferença, ganhar almas, fazer a obra com temor, com vigor. Isso sim é o trabalho da Igreja Universal. Depende de você, não importa o que você fez ou que deixou de fazer, o importa é que você tem sido. Essa história poderia ter terminado em um lugar diferente, mas Emerson, um obreiro com um futuro promissor, se afastou dos caminhos de Deus e faleceu com apenas 24 anos, deixando saudades e lembranças em seus familiares. É isso que acontece quando a pessoa ela se afasta da presença de Deus. É o que acontece quando a pessoa ela deixa de ter esse fogo, deixa de ser esse vulcão em erupção. Então veja que o obreiro Emerson, ele era dedicado. A primeira parte dessa matéria, todos falaram unânimes sobre a dedicação do Emerson. Mas na segunda parte da matéria, todos então já lamentavam, porque tentaram ajudá-lo, mas ele não quis ajuda. Veja que ele faleceu com 24 anos de idade e faleceu com SIDA. Ou seja, apanhou essa doença nas relações, por onde foi, quer dizer, o próprio irmão dele estava dizendo que ele deixou de ir para a igreja para ir para outros lugares. Então veja que o Emerson acabou sua vida como um vulcão adormecido, como um vulcão morto, assim se pode dizer. É que outrora era ele que fazia um estrago
não era? Nos demónios, como se disse há pouco, na matéria. Era ele que devastava. Por onde ele passava, ele não se conformava com o sofrimento do povo, estava ali ativo, mas quando ele teve uma má escolha, como a irmã dele disse, ele fez uma má escolha, o Emerson, e essa escolha foi crucial para a vida dele, porque eu creio que não aconteceu de um dia para a noite. Aquilo foi levando aos pouquinhos, né? Foi acontecendo o cair dele, do Emerson. Porque a queda de um obreiro não acontece da noite para o dia, né? Inclusive, no próximo programa, nós vamos falar sobre isso. O que leva um obreiro a cair, o que vem a ocasionar a queda de um obreiro. Então, o Emerson acabou por se tornar um vulcão adormecido. E sobre esse vulcão adormecido, ou vulcão em erupção, chega-nos mais comentários. O comentário da Sofia, eu vou ler agora, foi tentada a quase ser uma obreira vulcão adormecido. E isso aconteceu por causa da vida sentimental. Iludida e enganada, despetei-me a tempo. Rejeitei a proposta de namorar com um rapaz descrente. Voltei à realidade da fé e sou uma obreira vulcão em erupção. E assim serei sempre, obreira Sofia Leite. Então veja que a Sofia, ela teve tempo de voltar. Ela não assumiu esse compromisso com o rapaz descrente e voltou imediatamente a ser o vulcão em erupção. Já com o Emerson não deu tempo. O Emerson entregou-se ao mundo, entregou-se às paixões mundanas, entregou-se às obras da carne e assim acabou por perder sua vida. Obreiros, pense nisso, porque a tentação, ela vem para todos. Mas o que nós sempre mencionamos e está escrito na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Então as tentações vêm, mas é preciso vencer as tentações. E de repente você, obreiro e obreira, está sendo tentado. Sabe, cada ser humano, quer seja convertido ou não, tem um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que o diabo, que as forças do mal atacam. Então, se o ponto fraco do obreiro é a vida sentimental, é a carência física, a carência sentimental, Cris, então o diabo vai atacar nessa carência. O diabo, Satanás, vai atacar nesse ponto fraco. Foi o ponto fraco do Emerson. E saiu da igreja, foi para lugares onde nem a família sabia onde ele estava, envolveu-se com más companhias, acabou por morrer numa cama com a doença da SIDA, a doença da AIDS. Então veja que o obreiro tem que vigiar. E eu sempre falo isso, Cris, você é testemunha disso. Eu sempre explico para os obreiros que muitos confundem o versículo. Jesus disse, vigiai e orai. Eu já ouvi muitos dizendo orai e vigiai. Não. Primeiramente é vigiai, você tem que vigiar. E, consequentemente, orar. Primeiro, vigilância. Vigiar tudo, vigiar os pensamentos, vigiar as companhias. Veja que sempre vão ser apresentadas, o pecado sempre vai ser apresentado de bandeja. Essa é a verdade. É isso mesmo. O diabo traz numa bandeja, né? Coisas fáceis. Como esse iPad aqui nas minhas mãos, ele traz na bandeja dele o pecado, sorrateiramente, sem se aperceber, chega de fininho, como se costuma dizer no português bem claro, chega de fininho. Chega em pontinha de pé, né? Para não fazer barulho, não incomodar, mas ele está ali. Ele entrou por um mau pensamento. E ele traz na bandeja o pecado. Ele traz o pecado fácil. A prostituição, o adultério, a fantasia do mundo, o roubo, a mentira, o furto, a mentira, o orgulho. O diabo traz numa bandeja. Ou você se serve do que está na bandeja do diabo, ou você dá um pontapé nessa bandeja do diabo e joga tudo para cima, deita tudo para o alto. O Emerson não fez isso, ele aceitou ser servido da bandeja do mal. Nós temos como se fosse uma balança, nós temos a carne de um lado e o espírito do outro. Se eu dou vazão aos maus pensamentos, ao desânimo, às más companhias, eu estou a alimentar a minha carne.
aceitou a bandeja. Aceitei a bandeja. Agora, se eu rejeito a carne, tudo que me é oferecido da carne, o que é do Espírito, e se eu fortalecer o que é do Espírito, se eu me fortalecer com orações, com jejum, com a minha comunhão com Deus, com a minha ida à igreja, ou eu sou uma obreira dedicada na igreja, o zelo que eu tenho pela obra de Deus, se eu me dedico, se eu me entrego 100% na obra de Deus, a balança vai pesar mais para o Espírito. O seu Espírito vai estar mais forte que a sua carne. Então, na hora que é apresentado o pecado, o seu Espírito vai estar forte e você imediatamente vai rejeitar seja o que for que o diabo lhe ofereça. Por isso que é muito importante vigiar, porque o diabo ele não desiste, obreira. O diabo está de olho em você, está de olho em mim, está de olho em todos nós. Então vigiemos dia a dia, porque assim, o diabo ele não dorme, ele não descansa. Nós estamos a lidar com almas. Então o alvo dele somos nós. Nós temos que vigiar. Por isso que o obreiro, a obreira tem que sempre lutar para ser e continuar a ser um vulcão em erupção. Vou pedir à produção novamente, coloca primeiramente o vulcão em erupção. Você tem que ser como este vulcão. Veja que ele deita fogo, lava, aí está. O vulcão em erupção é o obreiro com a fé em ação. Você tem que ser como esse vulcão, aceso, fogo. Você tem que ser mesmo como esse vulcão. E o vulcão a seguir que eu vou mostrar para você é o vulcão adormecido. Veja só como ele é feio, ele é horrível, seco, árido, não oferece perigo mais nenhum. É o obreiro com a fé sem ação. E perguntamos para si, qual dos dois você é? O obreiro vulcão em obreiro vulcão adormecido. A Marlene, ela manda-nos um e-mail falando sobre isso. Vamos ao e-mail da Marlene, ela fala sobre o obreiro vulcão adormecido e também o vulcão em erupção. Quando nos enfraquecemos na fé, aí é que passamos a ser mesmo como um vulcão adormecido. Foi isso que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Deixei-me levar pelas ideias dos outros e saí da igreja. Afastei-me do Senhor Jesus. Mas há 6 meses voltei e agora estou bem na fé, sinto-me como um vulcão em erupção. Marlene Buambo. Então veja que a Marlene, ela fala sobre esse vulcão e veja, um vulcão em erupção. Ela conseguiu voltar a ser esse vulcão em erupção. Pense nisso e seja também esse vulcão em erupção. Vamos agora à sala dos seminaristas na sede da Europa com o casal Antônio e Leonor. O seu nome, por favor? Antônio Duarte. Antônio, conte-nos, por favor, as conquistas na campanha de Israel. Uma das razões que me levou à igreja foi propriamente a vida sentimental. Eu era um jovem que não conseguia relacionar com ninguém, era tímido, frustrado no amor. Mesmo depois de estar na igreja, tive 2 relações, 2 namoros frustrados, a ponto de isso me angustiar e me fazer sentir muito sozinho. E foi na Fogueira Santa de Israel que eu me lancei, pedi a Deus, através do sacrifício, que Ele me colocasse uma mulher de Deus. O seu sacrifício no altar, sacrifício voluntário, foi propriamente pela vida sentimental, a realização sentimental. Foi. Você foi específico com Deus no que queria. Foi pela vida sentimental. Eu determinei, através do meu sacrifício voluntário no altar, eu pus todo o meu salário, tudo que eu dependia, coloquei no altar. E Deus me abençoou e hoje ela está aqui do meu lado, que é minha esposa. E agora em dezembro nós estamos a completar 7 anos de casado e todos os dias tem sido uma lua de mel. Então ela vai falar aqui. O seu nome? Leonor. Leonor, 7 anos, então vocês estão juntos, vivendo e em harmonia, alegria, felicidade. Tem sido um bom marido, Antônio? Maravilhoso, mesmo. Tem sido um bom companheiro, amigo, confidente. Tem sido um casamento muito abençoado por Deus, graças a Deus. Então quer dizer que, fruto do sacrifício no altar, a pessoa pode ir ao altar, sacrificar por tantas coisas. O Antônio sacrificou pela vida sentimental. Então você é uma resposta de Deus para a vida do Antônio. Você reconhece isso? Sim, reconheço que ele também é uma resposta de Deus na minha vida. Você também sacrificou
pela vida sentimental? Sim, sim. O pedido que seguiu para Israel era pela sua vida sentimental? Também era pela vida sentimental, que é assim, eu estava... Todas as minhas irmãs já tinham namorados, uma já estava casada e tudo. Só que eu estava na altura com 26 anos e disseram que aquela expressão que vais ficar para tia. Eu nunca tinha namorado, nunca tinha me envolvido com rapaz nenhum. Então eu disse, não, Deus, eu não aceito essa expressão, essa palavra na minha vida. Foi então que eu sacrifiquei. Pois toda a minha dependência no altar, eu disse, não, Deus, o Senhor vai ter que me responder. A minha família e as pessoas que disseram isso vão ter que ver em mim o Deus vivo. E Deus respondeu, antes mesmo de eu colocar no altar. Deus respondeu. Então aí vocês se conheceram, hoje 7 anos juntos nessa caminhada e são felizes. Somos. Então vale a pena sacrificar? Vale a pena. Então você que nos assiste, veja que quando a pessoa vai ao altar, ela sacrifica determinada a alcançar uma vitória. Então a vitória deste casal é na vida sentimental, com certeza tantas outras vitórias vocês têm, mas estão aqui destacando a vida sentimental. E você também, indo ao altar, sacrificar, com certeza terá a conquista de coisas grandes, muito grandes. É no altar mesmo que nós conquistamos coisas grandes, como esta fogueira santa, esta campanha de Israel, derrubando as muralhas. Veja que o Antônio e a Leonor derrubaram as muralhas que os impediam de ser felizes na vida sentimental. E foram para o altar, sacrificaram, fizeram o sacrifício voluntário a Deus e hoje é um casal feliz, é um casal abençoado. Então, nesta campanha de Israel, os pedidos estarão seguindo para Israel. O senhor Bispo Júlio, mais pastores, estarão em Jericó, levando os pedidos de todos que nesta campanha estarão sacrificando, inclusive amanhã domingo. Neste domingo, pelas 9h30 da manhã, e todo dia é o dia de levarmos o sacrifício ao altar e derrubarmos as muralhas. Cris, voltando a falar sobre o obreiro vulcão adormecido, o vulcão também em erupção, o obreiro vulcão em erupção, nós temos um versículo, um texto bíblico a mostrar que fala exatamente sobre isso, a fé em ação. Vamos ver esse texto bíblico que diz: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então veja, agora a gente pode lembrar do vulcão adormecido, que é um vulcão morto. Assim é a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18. Quer dizer, as obras, não se mostra a fé sem as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. Sem obras não se mostra a fé, mas com as obras eu te mostrarei a minha fé. Então, com as obras, com as atitudes, nós mostramos, não é isso? Exatamente, com as obras é que nós mostramos que somos esse vulcão em erupção. Essas obras é o quê? Principalmente, a primeira coisa é o nosso testemunho. O testemunho que nós damos para as outras pessoas, isso é uma obra. O nosso caráter diante das pessoas, o nosso caráter diante de Deus em primeiro lugar, são obras. O estar ativo na obra de Deus, o evangelizar, o atender o povo, o trabalhar nas reuniões, o ser para Deus, o dar o nosso melhor, isso mostra que nós somos, mostra as nossas obras, o resultado do que nós somos. Inclusive o sacrifício, que há pouco mostramos o depoimento, o caso verídico do Antônio e a Leonor. O sacrifício é obra. A obra viva de que a pessoa crê no poder de Deus. Então, quando você crê, você pode ter certeza, o vulcão em erupção, você sempre há de ser esse vulcão em erupção. Nós estamos terminando o programa e eu quero terminar mostrando o vulcão em erupção. Tá certo, Cris? Nós vamos nos despedir e nós vamos mostrar essa matéria, inclusive com a sua voz, né? Aí está o vulcão em erupção, mas finalizamos com a voz sua, Cris, narrando, mostrando então
o vulcão em erupção e, inclusive, o vulcão ali adormecido. Vamos nos despedir de todos, então? Então, ficamos por aqui e até um próximo programa. Um abraço a todos. E você poste lá o seu comentário no Facebook dos Obreiros em Foco Europa, Obreiros em Foco Europa no Facebook e no nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Até o próximo programa. Fique então com essas imagens do obreiro vulcão, obreiro adormecido, narrado pela voz da Cris. A temperatura no interior de um vulcão pode variar entre 1000 a 2000 graus e pode conservar-se alta durante anos e anos. Quando entra em erupção, as lavas de um vulcão com a mesma temperatura podem causar a depressão do solo e avançam até 1 km por dia. É impossível que qualquer ser vivo resista ao fogo e ao calor de um vulcão e suas lavas. Porém, quando um vulcão está adormecido, torna-se montanha de fácil acesso para turistas e curiosos, pois agora ele não oferece perigo algum a quem quer que seja. Assim é o obreiro, que quando permanece na fé, está aceso como um vulcão em erupção. E enquanto assim permanece, é um autêntico perigo ao diabo e aos seus demónios. O obreiro vulcão é fogo, é fé ardente, e é ele quem consome o mal. Sua oração de fé faz com que sejam libertos e curados todos aqueles por quem ele interceder. Mas quando o obreiro é como um vulcão adormecido, nele já não há mais fogo. Já não é ele quem oferece o perigo e o medo ao diabo e aos seus demónios. Infelizmente é o contrário. Agora é ele quem tem medo e pavor do mal. E você? É um obreiro vulcão em erupção ou é um obreiro vulcão adormecido?